Fala, lenda! Sejam muito bem-vindos aí a mais um conteúdo no nosso canal e hoje muito incrível. Hoje eu faço um dos projetos mais legais que eu já concebi, um projeto que marcou a minha vida profissional, talvez seja o meu projeto mais importante até hoje, porque ele tem um significado muito importante pela sua localização, pela sua forma e pela repercussão que ele teve. Então hoje eu vou trazer para vocês o projeto do Letreiro de Águas de Lindóia. Isso mesmo, esse projeto aqui tem essas letras, essa disformidade, para a gente discutir um pouquinho sobre arquitetura, sobre forma, sobre arte e sobre como um projeto impacta na vida das pessoas e impacta em uma localidade. Vem com a gente! Mas antes da gente entrar nesse conteúdo que eu estou preparando com muito carinho para vocês, que eu vou passar horas editando, eu peço aí para vocês só uma ajuda, que é se inscrever no canal. Isso não custa nada para vocês, isso ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é um conteúdo bacana e acaba transmitindo esse conteúdo para mais pessoas. Então eu estou pedindo para você encarecidamente aí se inscreva no canal. Lendas, para a gente começar a falar do letreiro, eu não podia deixar de agradecer as pessoas que me deram essa oportunidade de executar o letreiro da cidade que eu amo, né? Fazer o letreiro que leva o nome de Águas de Lindóia, o nome da cidade, né? Águas de Lindóia é uma cidade grandiosa desde os antepassados, né? Com obras grandiosas, não era fácil. E ainda mais aonde ela está inserida, que é a Praça Adhemar de Barros. Então fazer esse letreiro foi uma missão muito desafiadora e eu queria agradecer demais ao prefeito Gil, ao Lauro, a Camila, o pessoal que estava na época, o pessoal que abraçou a causa, o pessoal da Secretaria de Obras. Então foi uma equipe que trabalhou em cima disso. A gente não faz nada sozinho. Então esse letreiro tem o pessoal do meu escritório que ajudou a pensar. Então foi uma concepção conjunta. E acho que quando a gente faz as coisas juntas e pensando bem da cidade, pensando bem das pessoas, as coisas acontecem. Então eu queria agradecer demais essas pessoas. Lendas, então a concepção do letreiro de Águas de Lindóia, ao mesmo tempo que era um grande desafio, era uma grande oportunidade para a minha vida. Então eu tinha que fazer algo diferente, algo inovador, algo inquiridor. Eu queria trazer para o projeto coisas novas, coisas que as pessoas, né, que as pessoas que estivessem na praça, que os turistas pudessem ver uma coisa diferente, um projeto não comum. A gente está acostumado a ver muita coisa comum e a arquitetura ela é inovação, ela é mudar a visão, ela é pensamentos e ela é contemporaneidade, ela é diferente. Fazer arquitetura não é fácil. Então fazer arquitetura envolve muitos anos de pesquisa, muitos anos de trabalho e às vezes muito tempo de pensamento em um único projeto. E o letreiro foi assim. Eu fui buscar referências, fui buscar pontos de visão diferentes, locais que já tinham executados, fui estudar o IAM Amsterdã na Holanda, que se você olhar o projeto, ele tem uma característica monumental e hoje é um ponto extremamente fotografado na cidade, tanto é que fizeram mais de um. Por quê? Porque ele marca uma centralidade. E fazer o letreiro de Águas de Lindóia na Praça Adhemar de Barros era mais desafiador ainda, porque a Praça Adhemar de Barros é marcada pela arquitetura, pelo paisagismo de Roberto Burle Marx, um dos grandes paisagistas do mundo. Então trazer o letreiro que eu ia conceber para a obra de Burle Marx, né, contracenar com Roberto Burle Marx, era ao mesmo tempo que era difícil, era muito prazeroso. Né, trabalhar com um arquiteto, com um lago que ele desenhou, com aquele paisagismo maravilhoso, né, pensar naquele espelho d'água que a gente tem ali, seria muito gostoso de fazer esse projeto. Então, o grande desafio mesmo era achar a inserção urbana, porque eu queria muito que o projeto refletisse na água. E para refletir na água, ele tinha que estar num ponto de fotografia, num ponto de visão marcante, de modo que a pessoa que chegasse ali pela avenida, né, para quem conhece Águas de Lindóia, quem não conhece, sugiro que venha conhecer, para quem entra na avenida principal, que também está toda revitalizada hoje, conseguisse ver ao fundo o letreiro. Então quando você está vindo lá ali a uns 500 metros mais ou menos da praça, quando você faz uma curva ali, você já consegue ver o letreiro lá longe. E isso eu tinha que achar o ponto certo, o ponto exato e um ponto de fotografia que pegasse o maior cenário possível. Porque para valorizar as montanhas da cidade, para valorizar a sinuosidade da água, para valorizar a sinuosidade das montanhas, para valorizar a cidade. Então, quanto mais ângulo de foto eu conseguia, quanto mais perspectiva eu conseguia, quanto mais situações diferentes de foto eu conseguia,
mais eu agregaria ao projeto e mais eu agregaria à cidade e principalmente para as pessoas e para o usuário da praça. Então pensar nessa estratégia, né, nas múltiplas possibilidades de implantação foi o maior desafio. E na hora que você vê o desenho do lago, você trabalha com a praça na planta, você tem uma possibilidade de visual incrível, que é onde ele foi instalado hoje. Por quê? Justamente pela posição da foto. Então eu comecei a concepção pela inserção urbana, antes mesmo de começar qualquer desenho de letra, qualquer desenho da arte, do projeto. Eu falei, eu preciso achar o lugar ideal. Após achar o lugar ideal, eu comecei a trabalhar, comecei a pesquisar referências, começava a ver outros letreiros em outras cidades e achava aquilo muito sem graça. Comecei a olhar e ver que a arquitetura é mais, a arquitetura precisa ser diferente, a arquitetura tem que causar um espanto. E depois as pessoas começam a se acostumar, começam a se apaixonar. Então, dessa forma, eu comecei a trabalhar o letreiro. E eu comecei a pensar em uma forma de posicionamento dessas letras que elas fossem formando a palavra conforme fosse fazendo o percurso na praça, conforme fosse fazendo a caminhada. Então eu não queria que a pessoa descobrisse logo de cara, Águas de Lindóia. Eu queria que a pessoa se envolvesse com o projeto, que a pessoa percorresse o projeto e fosse descobrindo as letras e de repente ela via ali escrito Águas de Lindóia. Então foi assim, foi trabalhando essa descontinuidade, essa disformidade, essa perspectiva, essa espacialidade, nada muito linear, retilíneo como a gente via nas outras cidades, que eu comecei a desenhar a minha forma. Então eu coloquei 2 pontos referenciais nas pontas, que eram os 2 grandes As, o A de Águas de Lindóia e o A e o A de Lindóia que termina a palavra, então seria aquela a minha altura máxima. E eu queria que ele fosse grande, pela monumentalidade da praça e porque Águas de Lindóia é uma cidade que é grandiosa, que ela pensa para frente, que ela faz coisas diferentes. Quando Águas de Lindóia estava sendo fundada aí na década de 50, não tinha quase nenhum morador, tinha poucos habitantes. Águas de Lindóia fez o maior balneário do Brasil, né? Hoje uma referência da arquitetura moderna brasileira. Então Águas de Lindóia pensa na frente, pensa para o futuro e eu quis fazer isso com um letreiro também, fazer um letreiro que ele chamasse a atenção. E assim eu comecei a desenvolver essas questões de proporção no projeto, trabalhando os 2 As na ponta e as letras brincando como se fosse um jogo. Para quê? Para causar uma sombra na água, uma disrupção na água e na hora que você tira a foto, você vai proporcionando várias perspectivas diferentes. Então a gente precisava colocar uma cor que ela contrapôsse o verde, né? E ela refletisse bem na água, principalmente à noite. Se a gente colocasse um preto, por exemplo, talvez à noite a gente não conseguisse enxergar muito bem os As. Então eu pensei em destacar as 2 letras maiores, né? Os 2 As na ponta nessa cor. Então eu vi que em vários experimentos no SketchUp, no 3D, várias situações de reflexo, a cor que mais refletiria, que mais fosse possível enxergar em todos os momentos do dia, era o vermelho. Então o vermelho, pela questão de trazer também amor, trazer um pouquinho a questão do sentimento, né? É uma questão mais, uma cor vibrante. Eu pensei em colocar o vermelho nas pontas, porque ele marcaria a paisagem e marcaria a água e a paisagem de verde no fundo. Na verdade, este é o projeto original, é o projeto que eu concebi, é o primeiro projeto. Existem muitas possibilidades quando você faz o desenho. Águas de Lindóia, por exemplo, cedia o maior evento de carros antigos da América Latina, né? Então uma das possibilidades é, um dia que tiver o evento, você adesivar o letreiro inteiro com adesivos de carro, por exemplo. Você também fazer com o letreiro coisas temáticas, de repente semana italiana, você pinta o letreiro daquela cor e assim por diante. Você tem uma flexibilidade de projeto. Sempre lembrando que existe a originalidade do projeto. Então é um projeto que ele pode se adaptar, pode sim. Mas as características das letras elas são únicas e Águas de Lindóia tem um letreiro que ele é único. Então o processo de construção a partir da locação foi bem simples. A base começou a ser executada, né, uns 20, 30 centímetros ali mais alto, né, depende do ângulo da terra, né, porque a gente tinha que fazer o acerto na topografia, no relevo da praça. É justamente por conta também da reflexão na água. Foi feita, né, as paredes da base, da volta da base completa aqui, né, para a gente locar as letras. As letras elas foram fincadas, então cada letra dessa tem uma fundação que ela vai até 1 metro, 2 metros para baixo. E a gente começou a trabalhar, né, a locação desses letreiros. Depois veio o caminhão, né, que encheu toda a parte superior,
né, com concreto. E antes um pouquinho disso também a gente passou os conduítes, né? Porque teria que ter a iluminação de baixo para cima nas letras, que seria o grande destaque. Se a gente coloca uma iluminação apenas frontal, as letras iam ficar escuras. Então, eu lembro até hoje, um dos grandes impactos que eu tive foi quando acendeu a luz pela primeira vez à noite. E aquilo me marcou muito, foi muito emocionante, porque tinha um pessoal na praça assistindo, e eu lembro até uma criancinha fazendo, nossa lá, mamãe. Então foi muito legal, foi um momento incrível da minha vida como arquiteto, porque a gente faz as coisas para emocionar as pessoas, para ajudar as pessoas, para ajudar a cidade. É um local que eu amo muito, que fiz até meu mestrado em cima de Águas de Lindóia, então é uma cidade que está no meu coração. Então, quando a gente vê que a gente pôde tirar o sorriso de uma criança, a gente acho que é uma coisa que a gente leva pro resto da vida, que a gente vai sempre pensar. Então, quando acendeu essas luzes de baixo que iluminavam as letras, mais as luzes frontais, né, isso impacta demais, né? Isso traz um sentimento muito grandioso ali para o momento, porque era um ponto da praça que era muito pouco frequentado. E na hora que a gente traz aquela luz branca que reacende um ponto que não era muito observado, mas que talvez fosse o ponto de maior visão da praça, aquilo traz algo pulsante, algo que parece que tem um coração batendo na praça, parece que a gente tem vida. Então, quando a gente passa lá, é impossível você não ver o letreiro, principalmente à noite, com reflexo na água, com todo o cenário que ele está envolvido, ao lado do projeto de Burle Marx. Então, isso é muito apaixonante e, para mim, é muito gratificante. Uma das primeiras coisas que eu fiz também, antes de começar a obra da praça, né, a obra civil, né, a obra com a construção, foi fazer a maquete no 3D, né, e prototipar ela. Então eu mandei isso para um amigo meu lá de Campinas que tem uma empresa de prototipagem, e ele fez para mim um modelinho, para a gente ter uma noção. E isso ajudou inclusive muito na construção. Então quando você trabalha com prototipagem, quando você traz os projetos para o 3D, né, para a vida real, numa escala maquetinha física, ela ajuda muito, tanto na hora de pensar a arquitetura, quanto na hora de executar o projeto. Então, Lendas, para mim é muito gratificante ter feito parte desse projeto, ter ajudado a construir esse letreiro. Para mim é muito gratificante ver a repercussão que ele teve pós-projeto, pós-execução, né? Tem um impacto inicial ali de algumas pessoas que não gostam, mas isso é pequeno perto da relevância que isso tem regional. Né? Quando você faz um marco, quando você cria um ponto turístico, quando você traz pontos instagramáveis para a população poder tirar foto, para o turista vir e encher os olhos, como eu falei naquela questão da criancinha, isso para mim não tem preço. Então hoje, por exemplo, a gente vê que o letreiro até virou ponto de souvenirs. Foi feito mais 2 letreiros menorzinhos em outro ponto na cidade que remete a esse letreiro original. Então isso se propaga de alguma forma. Quando a gente vai para Brasília, por exemplo, e vê a Catedral do Oscar, tem gente na frente vendendo foto da catedral, tem miniaturas da catedral, a gente estuda isso nas aulas de arquitetura. Então a arquitetura ela marca o tempo, ela marca o espaço, ela marca a nossa história. E a gente está aqui de passagem. O que a gente leva dessa vida? Nada, mas a arquitetura ela fica, ela marca a repercussão que isso teve também na minha vida profissional pós-letreiro. Então só tenho a agradecer. Espero que vocês possam vir para Águas de Lindóia, né? Conhecer o letreiro, vir comprar um souvenir aí. Agradeço a Isla que fez esse, tem o meu amigo Matheus que também fez outro. Então agradeço todo mundo que está utilizando o letreiro aí como uma forma de propagação da cidade, que isso ajuda demais a divulgar a cidade. Águas de Lindóia é uma das cidades mais lindas do Brasil. Se você não conhece, você tem que vir nesse letreiro, tirar uma foto, marcar a cidade, marcar o nosso canal, e que a gente vai divulgar com o maior prazer. Conto com vocês aí e vai ser um prazer também explicar dúvidas que vocês têm sobre o projeto. E até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo conteúdo aí no canal. Valeu, lendas!